essa aula daqui a pouco amanhã. Essa aula vai subir para o YouTube gratuitamente. Lá você pode assistir as outras 3 aulas que nós já tivemos. Estamos ao vivo. E eu quero começar lendo com vocês o capítulo 11, que diz sobre a confiabilidade da palavra de Deus, né? Algo sobre inerrância. Pergunta, antes de tudo, alguém aqui já estudou teologia, tirando o Fabrício ali que está no nome dele, né? Mas alguém aqui já estudou teologia, ou já leu algum livro de teologia? Não. Mateus também não? Não, eu acho que o único livro que eu li, na verdade, o único livro que eu me interessei a ler foi do pastor David Paul Young Cho, sobre a quarta dimensão, mas é o único. Esses livros de teologia, eu não tenho muito interesse, não. Pode ser uma falha minha, mas... E quero aproveitar para saudar o César aí, que eu entrei na pressa e acabei... Já estava a oração. Então, César, abraço aí, meu irmão. Um abraço, guerreiro. Um abração. Para quem não sabe, o César também, como o Mateus, estavam na escola Chofar, né? Por isso que eles estão aí mais entrosadinhos. Então, vamos lá, gente. Vamos bater um papo aqui. Fabrício, você quer falar um pouco sobre a sua formação, sobre o que você já pegou, ou você quer ficar tranquilo por enquanto? A minha formação é presbiteriana, né? Eu formei no seminário presbiteriano, só que presbiteriano renovado. E é mais, vamos dizer assim, mais pentecostal, né? Mas é formação reformada mesmo. Então, ali eu fiz bacharel, fiz mestrado. Eu só não terminei o doutorado, mas formação teológica mesmo. Certo. Eu não sei se os irmãos aqui têm clareza, mas a presbiteriana e a batista, irmãos, é estudo e Bíblia ali. Ali, pra você passar no crivo ali, você tem que ser quase Jesus na Terra. Você tem uma ideia ali, e mesmo assim, ainda corre o risco de dar uma falhada. Não estou brincando aqui, mas eles estudam muito, estudam bastante. Então, aqui é legal que, no mínimo, um balizador bíblico a gente tem, alguém que pode acrescentar algo, né? Se algum momento se quiser, viu, Fabrício? Se eu estiver falando alguma coisa, quiser acrescentar algo, porque a nossa proposta aqui não é impor, é ensinar, esclarecer e dar, como é que fala, uma margem para um passeio bíblico, mas não um passeio bíblico dentro da cerca da teologia, mas dentro da revelação bíblica, porque a gente sabe que a Bíblia explica a Bíblia. Então, se algum momento alguém quiser falar, tem a liberdade. Mas vamos lá, vamos conversar aqui rapidinho. Ó. Qual que é a ideia central, irmãos, que a gente tem aqui? Se Deus é verdadeiro, a sua palavra também é. Então, a palavra de Deus é uma extensão de quem ele é. Simples assim. Quais são os tópicos que a gente vai conversar aqui um pouquinho e vamos debater aos pouquinhos? O que é inerrância? A Bíblia é verdadeira em tudo que afirma. Isso não significa que a linguagem é linguagem científica moderna e precisão técnica atual. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Deixa eu separar essas partes para não ficar confuso, que eu tentei aglomerar as coisas aqui, mas não ficou muito legal a minha ideia. Mas, basicamente, a Bíblia não contém erros. Sabe quando você lê um texto assim, por exemplo, Deus diz, não matarás. Aí, dá uns 2, 6 capítulos, Deus matou todo mundo da cidade. Ué, aí o pessoal já entra em crise, né? Porque ou Deus tem coisa errada, ou não sei, aí o pessoal não quer mais saber de Deus porque não entende. É desse tipo de coisa, irmãos, que a gente vai abordar, gastar um tempinho aqui antes de continuar. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já se deparou, né, fora o sorriso da Júlia que eu já vi aqui, que ela já se deparou com algo assim, mas os demais irmãos aqui, quem aqui já se deparou com algo que fala, cara, como é que pode? Deus pediu uma coisa aqui, fala outra coisa aqui, e o que é verdade? Alguém de vocês já passou por isso? Já. Qual foi a sua área, ô César? Então, foi um texto, se não me engano, sobre, não sei se está em Isaías, cara. Foi até tema de escola Chofar, da primeira escola Chofar, mas é um texto que me chamou muita atenção. Se não me engano, fala assim, enganará o Senhor o profeta, né? Aí eu falei, mas como pode o Senhor enganar alguém? Aí ficava aquela questão, enganar o profeta? Eu, Senhor, enganarei o profeta. Mas aí, se você for ver o contexto da situação, aí nós somos bem ensinados, porque se você olhar para o texto, você fica com a dúvida. Mas quando você olha o contexto, aí você entende que o povo estava, né, fora da presença do Senhor, e justamente esse texto foi falado na escola pelo Maurício, né? E aí eu já estava lendo, aprendendo a ler entender melhor o contexto da situação para poder não só focar no texto, né?
Porque você falou aí sobre teologia, eu tinha um livrinho que eu gostava muito, eu perdi ele, se não me engano é Meyer Pellerin, que ele falava algo básico sobre a teologia da Bíblia, só usando a Bíblia, né? E eu gostava muito porque aí aprendi, aí nisso eu fui ver que um texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Então eu achava assim, como que Deus pode ter enganado o profeta? Mas aí dentro de mim algo falava, lê o contexto. Lê o contexto, por que que aconteceu isso? Então, é incrível, Tony, como que um texto ele chama atenção sem você observar a relevância do contexto. Legal. E eu gosto muito desse texto aí, inclusive até abrir ele aqui depois para a gente conversar um pouquinho. Alguém quer fazer menção de algum outro texto? Fala aí, Matheus. Na verdade, assim, eu até vou citar aqui um breve texto de Isaías também, mas já no início, assim, quando eu voltei a fazer um estudo mais sério da Bíblia, eu entendi que toda as Escrituras ela é cheia desses conflitos e dessas tensões. Em parte é porque a linguagem dela é uma linguagem 70%, 80% é uma linguagem poética, é uma linguagem literária, e só pela linguagem já vai trazer essa conotação de conflito e de tensão. Mas, para mim, é muito tranquilo esses conflitos e essas tensões, porque conforme vai se lendo a palavra, o próprio Espírito Santo vai te ministrando, e pelo menos assim, comigo é bem tranquilo. Hoje eu não tenho mais isso. Mas um texto um pequeno texto de Isaías, que inclusive está no meu livro Yud Rei Vav Rei, que eu usei como epígrafe de um capítulo, é Isaías 45, 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu acho um trecho fantástico e extremamente revelador sobre quem é esse Deus. É só isso. Legal. Alon Eric, seja bem-vindo, meu querido. Fabrício, quer comentar alguma coisa, meu querido? Então, a gente vai compreendendo bem como Deus vai agindo e reagindo, né? Porque a palavra fala que Deus se arrepende, aí depois ele fala que ele não se arrepende, né? Aí, como o irmão falou aí no caso de Acabe, né? Que Deus enganou Acabe através de um espírito, né? Na boca dos profetas para que ele pudesse morrer. E aí a gente fica vendo assim, poxa, como que Deus trabalha assim, vai aparentemente parece uma contradição, né? Mas igual o irmão falou ali, quando você entende o contexto e você entende como Deus age, uma coisa muito boa de entender é o tribunal de Deus, né? Como funciona a justiça de Deus, né? Nas suas decisões. E a gente vê que o diabo não manda nada, né? Quem determina é Deus. Então, Deus criou o mal, Deus criou o bem, Deus criou a luz, criou tudo. E ele que emite juízo, né? Mediante justiça, né? Não injustiça. Deus não é injusto. Ele é justo em suas decisões e as suas decisões todas são baseadas nessa justiça que é baseada na equidade, né? Então, todo juízo de Deus não vem de uma injustiça, apenas o tribunal de Deus não cabe mentira, né? Ninguém consegue mentir para Deus, porque a gente conhece o externo, mas Deus conhece o interno, né? Sim. Quando a gente vê no tribunal de Deus, no tribunal dos homens, por exemplo, um promotor que vai acusar ou um advogado que vai defender, eles usam muitas brechas na lei, né? Ou seja, muitas mentiras, meias verdades para poder acusar ou defender. No tribunal de Deus não existe, né? Essa possibilidade, é sempre com a verdade. Então, quando um juiz é emitido contra qualquer pessoa que vem da parte de Deus, sempre só vem da parte de Deus, com certeza baseado na justiça e na verdade, né? Muito bom. Apontamento muito legal. Até Ô, porque, Tony, tá certo. Ezequiel 14, versículo 9, tá? É esse Ezequiel, texto que foi usado e esse texto assim que me chamou muita atenção. É Ezequiel capítulo 14, versículo 9. Ezequiel Pra 14, anotar 9, aí, deixa eu ver. Então, às vezes o texto faz você, né, brigar com o seu racional, com a sua mente que você está lendo, né? Ah, é outra coisa que você está falando aqui. Interessante. Então.
É interessantíssimo aí. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e eliminarei do meio do povo de Israel. Eu imaginei que fosse esse caso que o Não. Era esse texto aqui, era de um profeta, eu não lembrava qual, mas aí eu puxei pela internet aqui sobre a frase que foi gerada e é esse mesmo aqui. É Ezequiel Interessante. capítulo Até depois eu vou dar uma lida de 14. novo aqui, que eu tô meio esquecido de Ezequiel, que tem que lembrar mais dele. Então, é tremendo, é tremendo. Então, quando a primeira vez que eu ouvi esse versículo, que na verdade eu li esse versículo, eu fiquei, opa, mas peraí, como o senhor pode fazer isso? Gerou essa grande pergunta, né, na nossa cabeça como seres humanos, meros mortais. Não, mas é legal, cara. Eu vou até depois estudar isso aqui, porque eu gosto desse assunto, sabe? Então, é tremendo esse assunto aí e o contexto aí aí entenderemos o porquê disso, né? Aí o contexto vai falar tudo. Mas o versículo é tremendo, é instigante. Sim. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Shalom, Simone, seja bem-vinda, irmã. Shalom, shalom. Olha só, pessoal. Vamos seguir aqui, então. Ó. O que é inerrância, né? Inerrância significa que a Bíblia ela não tem erros, embora ela tenha ideias que no racional caído do homem seja contraditório, na mente do Messias, ou na perfeição de Deus, no seu entendimento, aquilo não é incongruente, aquilo não é desalinhado. Então, quando você, inclusive uma sabedoria para você aqui, que livro de teologia não vai te dar, quando você se deparar com algo assim, tenha em mente o seguinte: duas coisas. Primeiro, o superficial. Deus, ele tem posicionamentos em determinados contextos e outros posicionamentos em outros determinados contextos. Ponto. Ainda assim, Deus não deixa de ser justo. Então, por exemplo, você vai ver Deus ordenando que não mate. Vou usar o exemplo óbvio. Só que há momentos que Deus manda matar. Tudo tem um porquê. Não é porque Deus está ficando doido. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se um dia você se deparar com algo assim, você não entender, você pega a informação, coloca na caixinha, fala assim: como que eu harmonizo esse entendimento sem pensar que o senhor é doido e eu tenho razão? Seja honesto com ele. Porque ele sabe que você não sabe. Agora, não queira ser um cabeça de bagre para chutar. Não, você é ateu agora, vou chutar o balde. Agora eu vou lá pro diabo, você viu o diabo, porque Deus é esquisito. Porque muita gente é assim, não entendo. Você não entende negócio de Bíblia, não. Então, por esse caminho, a maioria das pessoas acabam se perdendo, porque elas não se deixam trabalhar pela verdade e não querem buscar a verdade. Elas querem entender na carne, e isso é impossível. Inclusive, irmãos, dentro dessa questão da inerrância bíblica, o problema nunca está na palavra, viu? O problema está na mente do professor, ou na mente do palestrante, ou do pregador. Porque, no final das contas, por que há muitas doutrinas no nosso meio? Porque cada um tem a sua mente. Se todo mundo tivesse a mente de Cristo, irmãos, a revelação da Escritura, ninguém brigava. Porque a mente de Cristo é uma só. Então, tem a igreja A, a igreja B, a igreja C, porque cada um tem a sua verdade. Ah, mas minha verdade é a Bíblia. Tudo bem, mas por que você não tem amor para harmonizar com seus irmãos aquilo que você entende? Por que você tem que bater neles? Deus não veio bater nos irmãos, Deus veio salvá-los. Então, onde é que está a coisa aí? Entendeu? Então, é por esse caminho que eu gosto de trazer as coisas com equilíbrio. Por isso que eu, irmãos, fui treinado na teologia, mas eu não indicaria alguém estudar teologia antes de aprender a ter comunhão com Deus, de orar, sabe, de meditar na palavra sem teologia. Depois a pessoa estuda. Porque senão ingesta a fé dela. Aí ela deixa de orar e pega só justificativas da questão dos livros. Mas vamos seguir aqui, ó. O que é inerrância? A Bíblia é verdadeira em tudo que afirma. Isso não significa, tá? O quê? Que é linguagem científica moderna, ou seja, não tem nada a ver com o que a ciência pode provar. Tem coisas que a ciência vai validar, tem coisa que não. Por quê? Porque Deus, ele não é científico dentro da mente natural normal. Deus é mais amplo do que a ciência do homem. Há mais ciência em Deus do que a ciência do homem para explicá-lo. Então não adianta que tem coisa que o homem não vai explicar, e não adianta ele querer trazer para o laboratório Deus colocar dentro da caixinha, que não dá. Tá bom? Outro ponto. Precisão técnica atual. Não adianta que tem coisas que você vai aprender e vai executar e Deus não tem fórmulas mágicas. Porque tem vezes que você vai fazer uma coisa e vai funcionar, tem vezes que você vai fazer aquilo e não vai funcionar. Porque não é somente sobre
uma coisa específica, é assim que faz. Não é sobre isso. Deus quer tornar você, a engrenagem do universo, irmãos, das respostas de Deus, ela não é o que você sabe, ela é o que você se torna enquanto aprende e pratica o que sabe. Eu vou repetir. A engrenagem do universo, ela não é sobre o que você sabe. Ela é o que você se torna enquanto pratica o que você sabe. Porque, no final das contas, Deus, ele não faz mais nada hoje. Quem sabia disso? Deus não se move mais, Deus não põe a mão em mais nada. É o que eu falo. Aí você fala, mas como assim Deus não faz? Apocalipse, capítulo 13, verso 8. A palavra diz o quê? Adorá-la-ão todos aqueles que não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 1, diz assim, e Deus descansou de todas as obras que havia feito. Se Deus descansou, irmãos, ele já criou tudo. Agora, ele vai observar e ver a coisa funcionar. Mas como funcionam as coisas? Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. O dia que o diabo desconfigurou o homem passou a fazer a sua própria vontade, que na verdade nem sua é uma vontade capirótica, que eu costumo dizer aqui. O diabo, quando trocou a informação que regia o homem, dando-lhe governo e autoridade da parte de Deus, o dia que o homem trocou essa informação e ele deu crédito no diabo, achando que não morreria, naquele dia em diante, uma outra vontade foi estabelecida, um outro plano de governo interno foi gerado, e a árvore do conhecimento do bem e do mal passou a reger o homem acima da verdade bíblica. Então, o homem, ele passou a não depender de Deus e a depender da sua própria obra. O homem tem que trabalhar, o homem tem que fazer, tem que acontecer e realizar. E antes a natureza serviu o homem. Então, entenda que agora em Cristo, o que Cristo veio trazer? Ele veio trazer o poder de ser reconfigurado por Deus. O Cristo dentro do Jesus, irmãos, ele veio trazer o poder de escrever a lei de novo na mente e no coração do homem, coisa que Satanás havia removido. Quando a palavra fala, Mateus capítulo 5, verso 17, eu não vim revogar a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir, diz o texto. A palavra grega lá é plero, plero é tornar pleno. A ideia de Deus é preencher por dentro toda a verdade bíblica com a vida do Cristo. Então, não é somente agora a informação que o Antigo Testamento dava ao homem, mas o Cristo vindo, ele trouxe justiça, que é a nova natureza, e ele trouxe a vida que a nova natureza dá quando ela ensina ou desenvolve os mandamentos por dentro. Porque Deus tem um programa emocional para o teu coração, configurado de acordo com a palavra. Deus tem um programa sentimental configurado com a palavra para o teu coração. Tem tudo isso dentro de nós que Satanás furtou. E porque ele furtou, ele tirou o governo das nossas mãos. Então, por que nós falamos e às vezes, ou maioria das vezes, ou quase nunca as coisas acontecem? Porque por dentro nós estamos desconfigurados da palavra que sabemos. Então, essa palavra tem que me permear, ela tem que mortificar o meu ser e passar por cima do que eu sei, do que eu acho, do que eu penso, do sentido, de tudo. Ela tem que passar por cima de tudo isso até me tornar cada dia mais semelhante ao Messias. E aí, semelhante a ele, eu estou em que lugar? Como que eu faço para estar semelhante a ele? Eu preciso me deixar trabalhar pela palavra, porque quando Deus olha para mim e ele me vê semelhante a ele consegue, por legalidade, não por bênção ou por favor, mas por legalidade e direito, me dar governo sobre a terra. Por isso que você passa prova. Por isso que você passa processo. Porque a ideia de Deus é te dar coroa. Deus não quer te ensinar como faz. Deus quer te dar coroa para você governar e a natureza te responder. Jesus, irmãos, ele não precisava ficar trabalhando. Eu vou trabalhar aqui para ganhar um salário para eu viajar lá para Samaria. Agora eu vou trabalhar porque eu preciso participar da escola Shofar, ganhar um dinheiro. Ele não trabalhava, irmãos. Tinha, lógico que era carpinteiro, tudo, mas o ministério dele era servir. Deus levantava pessoas por onde ele passava para supri-lo financeiramente. Por quê? Porque a verdade gravitava ao redor dele. O que é a verdade? É o comando cósmico, ou seja,
o que o universo tem de melhor para servir um homem, vinha para as mãos dele onde ele estivesse. Então, o que é interessante? Veja, quando Pedro, né, chega assim, Jesus estava lá em Mateus capítulo 17, Jesus estava lá na casa dele, de repente Pedro chega e falou, mestre, vou usar as minhas palavras, tá? O pessoal está perguntando por que a gente não paga imposto. Aí Jesus vai e fala para ele assim, quem que paga imposto? O filho ou o povo, né? Quem que paga imposto? Aí o povo, Pedro responde. Então tá bom. Já que você escondeu direito, agora faz o seguinte, para que a gente não escandalize eles, vai lá e vai pescar, que é o que você sabe fazer, aproveita e pega o primeiro peixe. Lá dentro vai estar a provisão para mim e para você. Você paga o meu e o teu. Agora você imagina Jesus dando um comando desse, Pedro pescador, a cabeça dele assim, meu Deus, mas que peixe que eu vou pegar? Tem 50 mil peixes dentro do mar, como é que eu vou fazer? Como que eu vou saber quando que está o peixe? E ele pensando enquanto vai lá. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Estou brincando aqui para você entender. Né? Mas Jesus colocou Pedro para pensar nas coisas, porque no fundo, embora Pedro tivesse ouvido, tu és o Cristo, ele não tinha clareza de quem era o Cristo de fato. Então Jesus, por ele, não precisava pagar, mas para não ofender as pessoas de fé inferior a dele, ele falou, não, vamos pagar, vamos fazer. Por quê? Porque ele veio resgatar as pessoas. Então nisso ele trabalhou, Pedro, vai lá e pesca. Qualquer peixe que Pedro pegasse, ataca o estáter lá dentro. Então, é interessante, mas quando você olha por essa lógica, você vê a grandeza de Deus. Só que a gente não tem isso de compreensão imediata. Então, a inerrância bíblica é configurar você e saber que ainda que eu não sinta, ainda que eu não concorde, ainda que as circunstâncias desmintam, ainda que o Papa fale o contrário, irmãos, a palavra continua sendo verdade. Se está aqui uma vez, ela é verdade. Agora, como eu vou aplicar isso? É uma medida de maturidade e sabedoria. Tem coisa que não dá para você fazer ela literalmente. Deus sabe disso. Por exemplo, a palavra manda matar cordeiro. Como é que você vai ficar matando bicho? Existem formas de você expressar isso, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui para você entender. Deus imolou o filho. Deus não matou um cordeiro oficialmente. Deus matou um homem. Né? Um homem morreu em nosso favor. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que a gente não deve tomar por literal apenas e achar que só fica no literal. Então, tem que ter o contexto, tem que ter a revelação, tem que ter toda uma estrutura bíblica para eu harmonizar as coisas, porque não há erro nisso. O apóstolo Paulo fala, né, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Não é só o Novo Testamento, não é só a parte boa para mim, a ruim também, das minhas obrigações também. Ou Jesus é inteiro, esquerda, Antigo Testamento, direita, Novo Testamento. Ou ele é inteiro, ou ele não é nada para mim. Não tem como eu querer o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e a parte da guerra eu não querer enfrentar. Até aqui, tudo bem? Tudo. Jóia. Irmãos, a qualquer momento, se alguém quiser fazer um acréscimo, um adendo aí, aqui, vocês ficam à vontade. Levanta a mão aí e manda ver. Então, vamos seguir aqui, ó. Slide, tá? Então, o que isso significa? Ele comunica a verdade sem erro dentro do propósito dele, né? No caso, o propósito de Deus. Então, olha que interessante. João 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse contexto, Jesus está orando, irmãos, porque ele está prestes a ir para a cruz. E a maioria dos discípulos sequer tinha ideia do que isso significa. Então, quando você começa a ver, né, Jesus ele está pedindo algo ao Pai, que o Pai o santifique na verdade e a palavra dele é a verdade. Agora, o que é interessante? O diabo também usa a palavra. Então, não basta, irmãos, eu trazer uma interpretação literal bíblica da letra, porque o diabo faz isso. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou ouvindo, porque a palavra de Deus tem o seu poder. Mas se eu ficar somente na letra, eu posso e corro o risco de ter somente a minha carne adestrada. Porque o que gera fé no homem não é a palavra letra seca, é a palavra rema, é a palavra emanada do ser. Então, quando não sai a rema da boca do pregador, o pregador não gera fé no ouvinte. Ele adestra a carne, ele melhora a natureza, ele limpa o homem, mas ele não transforma o homem. E aí é que está o problema. Porque se a palavra não dá vida, ela só adestra a tua carne, ela ensina você a ser melhorzinho. Ela te traz a abstinência de algo sem a provisão de vida, então é a tua carne que está tentando agradar a Deus. Isso tem o seu lugar, mas isso não tem lugar definitivo. O que Jesus fala, irmãos? O servo não permanece para sempre na casa, mas o filho sim.
que é isso? O cara que só faz e não tem transformação, ele está errado. Ou a palavra caiu à beira do caminho, o que é isso? A beira do caminho é quando a palavra cai na carne, viu? A beira do caminho, porque o caminho é o Espírito. Você nasce de novo, você entrou no caminho. Se você não nascer de novo, impossível você entrar no caminho. Porque o caminho, ele envolve uma natureza correspondente. Então, ou você nasce de novo, ou você não nasce. Ou você é filho de Deus, ou você é capirótico. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. A palavra não diz isso. E por todo mundo pregar o evangelho é toda criatura. Não é para você pregar para o cachorro, para a baleia, para o besouro, para a barata. Não é isso. É para você pregar para os não nascidos de novo. Então, todos aqui são filhos de Deus. Mentira. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai fazendo carinho no ego das pessoas, e as pessoas estão indo para o inferno anestesiado. Porque hoje pouco se fala de inferno, irmão, se você for olhar também. Raramente você escuta alguém falar disso. Parece até que acabou. Não existe mais. Tá tudo bem, vai dar certo no fim. Tá cheio de gente enganada e patinando por causa disso. Então, o que a gente tem que entender? É que o Senhor, ele tem espírito e vida com a sua palavra. Então, quando ele fala, santifica-os na verdade, ele está falando o seguinte, eu quero que eles tenham a mesma natureza que eu tive antes da fundação do mundo contigo. E isso lhes seja por glória. Porque Deus quer nos dar revelação. O que é revelação? É o jeito que Cristo pensa. É a mente de Cristo. Se eu pensar como Cristo pensa, eu sou curado, sou provido de vida e eu transbordo vida para a criação. Aí a criação vai fazer o que comigo? Vai me servir. A hora que eu falar, a natureza traz. Seja para mim, seja para quem está em volta de mim. Ou melhor, às vezes nem precisa falar. Você só chega no lugar, Deus conserta a vida das pessoas. Amém. Estão comigo, irmãos? Até aqui, belezinha? Podemos seguir? Amém. Então, bora lá, ó. Por que isso é importante? A pergunta é, né? Se a Bíblia pode errar. Não sabemos o que crer. A fé perde o fundamento e a teologia se torna instável. Então, veja, se você tem dúvida do livro que você lê, você está nesse terreno aqui. Como você vai crer numa coisa que você não tem segurança? Ou como você vai crer em quem você não confia? Não tem como. Né? Ou a Bíblia é, ou ela não é. Ou eu pego tudo como verdade, ou eu fico escolhendo, como é que fala? Sendo seletivo. Aí eu estou encrencado. Então, olha só, o autor afirma o quê? Isso aqui é o autor do livro, tá? O livro é o livro de teologia sistemática que está lá no grupo lá do Millard Jackson lá. Depois, se alguém quiser de vocês que está fora, aí eu posso mandar para vocês lá. Mas o autor diz o seguinte, quando a inerrância cai, outras doutrinas caem junto. O que é inerrância, então? Quando a pessoa passa a acreditar que a Bíblia pode ter falhas, aí não adianta mais ela estudar, porque ela não sabe onde está a falha. É muito grande, é muito grosso o livro. Não dá para você detectar. Ou é tudo ou não é nada. Então, como é que eu vou saber que isso é verdade? Você tem que ter primeiro referenciais vivos. O que é isso? Pessoas que frutificaram. Não é pessoas que sabem. Porque saber, o diabo sabe e a palavra diz que ele crê e treina. Então não é saber, é frutificar. O quanto a minha vida tem se assemelhado ao Messias na medida da minha jornada. Porque, irmãos, o que vai ficar para você na eternidade é o que você se tornou. Porque o que você se tornou está depositado em você pela verdade de Deus. E aí, o que é interessante? Quando a palavra fala assim, ó, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Por exemplo, a palavra também diz que nós devemos nos mover em boas obras. Todo mundo acha que boa obra é caridade, irmãos. Quer ajudar o próximo, quer ajudar o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro. É a página 1 disso aí. Mas sabe qual que é a página 2? A página 2 dessa verdade é o seguinte, Deus só vai fazer na natureza, na parte material, aquilo que ele fizer em você. Porque a boa obra que ele realiza é a projeção do que foi feito em você. Amém. Então, quer falar, César? Não, eu creio, é isso mesmo. Então, quando Deus faz algo em você, o que é isso? Ele cura você, ele transforma você, ele te dá virtude. A hora que você age nessa virtude, a natureza, irmãos, ela é totalmente tocada, até aquilo que toca o fim do cosmos sobre a tua vida. Então, entenda que Deus criou os mundos. O que são mundos? São pessoas com governo. Cada pessoa é um mundo, é uma dimensão, vamos colocar assim. Então, cada pessoa tem um propósito. E Deus entrelaçou tudo harmoniosamente, até que veio o capiroto e bagunçou tudo o negócio. Entendeu? Então, quando você vai sendo remido, o que a palavra fala? Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda
a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quem vai remir a natureza são os filhos de Deus. Amém. Então, o que é remir? É libertá-la de uma escravidão onde ela faz o que ela não foi criada para fazer. Aí como assim, Tony? A natureza hoje, o que você vê? Você vê terremoto, você vê maremoto, você vê tsunami, você vê um monte de coisa que destrói o homem. Deus não criou a natureza para isso. Mas ela está cativa ao pecado do homem. O que é isso? É uma lei reversa. O homem opera num caminho e a natureza responde de outro, porque ela está agindo contra. Então é como se ela repelisse ele. Então, isso é tão interessante, irmãos, que quando você puxa para... Isso não tem a ver com a aula, né? Mas eu estou esticando aqui para vocês entenderem a curiosidade. Quem que aqui nunca ouviu, né? Por que o mundo é mau? Aí alguém fala assim, é por causa do pecado. Mas é muito vago falar isso. Agora eu te pergunto assim, como assim? Explica isso para mim. Como que o pecado afeta o mundo nesse nível? A maioria das pessoas não sabe explicar. Alguém quer arriscar dar uma resposta? Pode falar, irmão. Não é sobre certo e errado, é só sobre comentar. Por que o pecado afeta o mundo? Então, me explica isso com base científica ou com base teológica. Me explica isso aí. Então, eu creio, posso falar? Claro. Então, olhando para essa perspectiva, dá a entender o seguinte: Deus colocou tudo em ordem. Quando entra o pecado, aí é o reverso. Aí começa a ficar em desordem. O exemplo, quando Adão pecou e se abriu os seus olhos, é que se consumou o ato, e então essa perfeição dele agir conforme Deus havia o estabelecido, havia dado a ele, adquirindo ele domínio sobre a terra, sobre tudo, ele passou para o inimigo, passou para o mal, né? Então houve a desordem aí. Então acho que o pecado ele causa essa desordem. Se a ordem era obedecer, o pecado entrou para que haja uma desordem, né? Uma rebelião realmente contra a ordem que já tinha sido estabelecida, né? Então, o fato de nós voltarmos a ser filhos obedientes, a natureza vai receber, né, dos filhos a voz na mesma frequência do seu Criador para que ela haja conforme ela tem que agir a favor dos filhos de Deus, a favor de quem realmente é criado em Cristo Jesus. Então, o pecado ele causa toda essa destruição das ordens estabelecidas, apesar de que diante de Deus elas permanecem inalteradas, né? O sol continua estando onde ele tem que estar, porque é uma ordem de Deus, a lua continua estando onde ela está, porque é a ordem de Deus, mas por causa do pecado do homem, muitas das vezes a natureza ela traz essa resposta de que, ó, você está em desordem, então eu não vou te acatar em nada, não vou nem te ouvir. Por quê? Deu a voz a outra pessoa, deu a voz a outro ser, deu autoridade e legalidade. Então, o pecado causou tudo isso, né? Essa separação harmoniosa, unificada entre o homem e Deus e tudo que Deus havia criado para pôr nele, né? No jardim ali, cuidando de tudo, lavrando, sendo responsável por tudo que foi criado. Mas o pecado trouxe a consequência ao contrário. Você vai ser expulso do jardim, Mas a terra mecanicamente, César? E mecanicamente, como é que funciona? Tipo assim, se dá uma base bíblica agora. Você falou, mas cita um verso, por exemplo, para embasar o que você disse. Porque a nossa ideia, irmãos, aqui não é afrontar o César, tá? A minha ideia aqui é trazer. Traz uma base sempre. Qual é a base do que o César está falando? Tem base, claro que tem. Mas eu quero ouvir dele. Uma das bases bíblicas é Romanos 3:23, todos pecamos e destituídos fomos dessa glória. Sim. Separados fomos dessa glória, né? Então, a base para que haja essa desordem é realmente a desobediência. O pecado, né, trouxe essa separação, né? Então, hoje a natureza ela não corresponde a um ser humano totalmente em desordem, totalmente desobediente, né? Não, tranquilo. Deixa eu perguntar algo para a Júlia aqui. Júlia, você tinha levantado a mão. Você quer falar ou já mudou de ideia? Não, eu ia falar, mas eu tô intimidada porque tem muito mestre. Aí eu falei, deixa quieto, qual que é a minha resposta perto da do César, né? Então, eu até falei, deixa quieto. Tá escrito em Gênesis, gente. É simples, tipo, por que que é? Porque o Senhor mandou. Simples. Ele fala aqui, Gênesis
Ó, capítulo 4, versículo 17. Maldita é a terra por causa de ti. Pronto. Aí toda a terra é maldita por causa do homem que pecou. Acabou. Não tem segredo. Aí, não sei a mecânica do negócio, mas o Senhor falou e a terra obedece. Acabou. Não, Aí mas é tá por isso que eu certo. falei, nossa, minha resposta é super simples perto da do César, que foi lá em Não, Marte, e eu aqui, pô, tá escrito tal, acabou. Essa é a palavra-chave, ué. Mas tá certo. Você foi no pontinho ali. Você foi no Tipo ponto. assim, o César, ele ampliou, mas você foi no ponto. Tipo, tudo que ele falou, a base é isso aí. A base é isso Exato. aí. Né? Mas foi mais bonito você, tá, César? Pra ser bem sincero. Foi top, foi bonito, foi poético, foi poético. Mas olha só, o que eu quero trazer para vocês aqui, por exemplo, é quando você pega, agora eu quero usar um verso, legal que vocês usaram o verso da natureza, Deus disse, mas agora eu quero conectar isso com o homem para você entender, porque a inerrância, ela não é uma informação para você, ela é uma integração com você. Você tem que ter em mente que a palavra, ela não erra nem dentro nem fora de você. Então, a minha ideia é não separar você da palavra, mas é trazer o conhecimento fundido a você. Deus, ele quer formar você e você forma a terra. Então, quando Deus fala sobre boas obras, ele está dizendo o quê? Vamos ler aqui, ó, Filipenses capítulo 2, lá no verso 13, a palavra fala assim, ó, é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Olha que interessante. O querer e o realizar. Filipenses 2:13. Qual é o contexto? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, ele abriu mão de quem ele era, foi obediente até morte e morte de cruz. Então, o que é abrir mão de quem você é? O que você sabe, o que você sente, o que você acha, o que os seus títulos te deram, tudo isso aqui, suas emoções dizem, para se submeter à palavra. Isso não é sobre ser cego, nem ser tolo, é sobre confiar. A palavra de Deus, ou ela é, ou ela não é. Você não tem como conhecer a Deus sem se relacionar com a sua palavra, porque Deus é invisível. Então, você começa por aqui, ele vai se revelar a você. Então, não tem como eu acessar Deus sem me prostrar humildemente. O que é prostrar humildemente? Eu tenho todos os motivos para não fazer, para não concordar, mas porque Deus disse, eu vou fazer. Simples assim. E na sua constância, Deus começa a trabalhar na tua vida. Não é no seu ato isolado. Fiz uma vez, agora Deus me respondeu, não vou fazer mais. Problema seu. Então, qual que é o ponto aqui? Quando Deus começa a trabalhar, então é Deus quem efetua em vós o querer. Primeira coisa a fazer é a primeira morte. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Por que negar-se a si mesmo? Porque você não quer seguir Jesus naturalmente. Porque ele pede coisas que você não quer fazer. Mas, na verdade, não é você que não quer. É a estrutura capirótica forjada em você, chamada ego, que não quer. Então, ele já forjou você para resistir. Por quê? A palavra, ela não é... Entenda, o homem, irmãos, ele é o objeto de disputa. O diabo, ele não tem problema com você saber sobre Jesus. Ah, Jesus é o mestre, Jesus é o Senhor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Agora, o diabo tem problema com Cristo. Ele é anticristo. Por isso que as religiões aí se espalham, todo mundo acha que serve Deus e que faz boas obras e não sei o quê. E olha o dedinho aqui, ó. Isaías 64, verso 6 diz assim, ó, todas as vossas justiças são como trapos da imundícia. Não adianta servir a Deus sem nascer de novo. Não adianta servir a Deus sem nascer de novo. Deus não precisa da minha utilidade, Deus precisa da minha filiação. Deus quer uma família, Deus não quer escravos. Ah, mas Paulo falou que ele é servo de Cristo. Falou. Mas ele fala no sentido de que ele nasceu como filho e está preso ao que Deus decide. Não serve a Deus por medo. Ele sabe que Deus é pai. Paulo tinha clareza da identidade de Deus, a de si próprio. Então não é sobre fazer cegamente apenas o resto da vida. É sobre você desenvolver um relacionamento no qual você passa mal que seu pai ama. Mesmo que isso te custe algo. Isso é coisa linda, irmão. Isso aqui você não vai achar em teologia assim. Então, onde eu quero chegar com você é que Deus, ele tem um apoio mecânico disso na palavra. Qual é a outra palavra, fora Filipenses 2, que eu citei para vocês? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, lá no verso 7, fala assim, ó, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Resumindo o processo, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o que Deus trabalha no homem nesse processo de mortificação? Deus trabalha no homem o peso de glória do Espírito. O que é isso? Quanto mais o homem é esmagado por algo, maior o despojo de vida está contido naquela obediência. Então ele insiste, ele entrega. A hora que ele rompe, você sente um efeito dentro de você, é o seguinte, fala, nossa, olha o que eu estou sentindo, olha o tanto que eu estou diferente, olha o tanto que eu estou sensível, olha o tanto que minha vida mudou, olha a minha percepção como está diferente. Por quê? Porque você rompeu com algo. Por isso que o esforço, irmãos, é a forma de tomar o reino de Deus. Mateus capítulo 11, verso 12. Verso 11 também, né? O reino de Deus, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, se o reino de Deus não vem de visível aparência e ele está dentro, significa que você vai ter que se esforçar. Tem dia que vai doer, tem dia que você vai ficar sozinho, tem dia que você vai ficar sem dinheiro, tem dia que você vai ficar com fome, porque tem. Mas nunca viu justo mendigar o pão. Não é sobre mendigar, é sobre o processo. Jesus ficou 40 dias no deserto e teve fome. Aí você não, você é o bonitinho de Jesus, você é o melhor do que ele, você não pode passar fome. Você não pode sentir um desafiozinho, porque senão treme na base. Então, nossa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não tem a clareza bíblica e a harmonia dela para poder ficar criticando o que a gente não sabe. Ô, Tony, Oi? tem um livro, uma frase que eu ouvi muito tempo atrás, até acho que foi a Valnice Milhomes que disse, ela disse assim, que ela fez um estudo baseado num livro de um cara que Sadhu Singh, o homem que se parecia com Jesus. Em um dos pontos da revelação, o Senhor falou para ele que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Aí a Valnice traz para os dias hoje, quando é que o discípulo quer ser maior que o seu mestre? Quando ele quer obter os mesmos resultados que o mestre teve, sem passar pelo que o mestre passou. Então tem um monte de gente querendo, né, saber, mas não realmente viver aquilo que o mestre ensina nas entrelinhas, né, na intimidade, na comunhão e no relacionamento. Né? Então é tremendo isso. Hoje, as pessoas, elas praticamente está parecendo que distante aquilo que Jesus fez, porque não querem passar pelo processo, né, de conhecer ao Senhor, né, de verdade, né, a exercitar nos seus mínimos detalhes a fé. Posso trazer um testemunho? Eu trabalhava num lugar onde o cara sempre entrava e falava palavrão. Ele sempre entrava e falava palavrão. E eu falei, cara, eu não me conformo com isso. Usando o texto de Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformais para a renovação. Mas eu quero essa transformação aqui nesse lugar, porque quando esse cara entrar da porta para dentro, ele vai tomar um choque. Ele não vai estar mais no ambiente dele, ele vai estar no ambiente onde o Senhor está. E aconteceu. O cara, ele foi passar pela porta da onde eu estava trabalhando e ele travou. Só que ele travou, eu percebi que era Deus porque ele começou a chorar, cair em lágrimas. Aí o Senhor me deu uma palavra para a vida dele. Então a gente não pode se conformar com as coisas que esse mundo está fazendo. É isso que você falou sobre o reino. Onde que é a manifestação do reino? Em nós, primeiro em nós, de dentro para fora, mas que realmente o que trouxe impacto dentro da gente, cause um impacto exteriormente também, para a manifestação da glória de Deus. Então eu creio nisso aí. Você está falando. Não, mas legal esse testemunho, porque a gente tem que influenciar o ambiente, tem que chegar e mudar. As pessoas têm que sentir um respeito. Né? Eu também tenho experiência onde passa assim, as pessoas têm medo de falar comigo, medo de falar palavrão, não fala, fecha a boca. Mas isso é presença, isso aí não é uma coisa que você exige, isso é presença. Então entenda que é até legal, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai estudar sobre presença, porque não é sobre ter unção, é sobre ter presença. Presença é tremendo quando você carrega. Quando você carrega, o ambiente sente aquilo.
ele muda com aquilo. Então, é algo poderoso, sabe? Mas não é o assunto de hoje. Alguém mais quer fazer uma pergunta, algum comentário? Para a gente dar sequência aqui? Tá tranquilo? Então, bora lá, ó. Detalhe ainda sobre 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior, circunstâncias, tá? O homem exterior tem relação com circunstâncias. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque Deus produz eterno peso de glória. Então, veja, quando o pau está quebrando, você está obedecendo, o pau está quebrando, Deus está gerando peso de glória no teu espírito. Quando você sabe que você está alinhado, você não está fazendo nada de errado, o pau está quebrando, está difícil, parece que não rompe, Deus está gerando peso de glória no teu espírito. Então, qual que é o objetivo? É você focar no eterno e não no que está passando. Que é o que está dizendo o texto aqui, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se você vencer essa etapa, Provérbios 16, 2 diz assim, que todos os caminhos ao homem parecem reto, mas o Senhor pesa o espírito. Então, a ideia do Senhor é ver o nível do teu peso de glória, para ver o quanto ele pode confiar a autoridade. Então, você vai sempre ser testado. Se você ensina sobre finanças, você vai ser testado no dinheiro. Se você ensina sobre família, você vai ser testado na família. Se você quer que Deus, todo mundo seja curado, você vai ser testado na sua saúde. Pode ter certeza que vai. Então, tudo que eu ensino, eu vou ser provado. Então, a questão não é sobre o que eu sei e eu quero executar, mas é o quanto Deus já me forjou nisso, a ponto de eu me tornar o que eu tenho que realizar. Entendeu? Porque o que acontece? O abacateiro, uma árvore de abacate, a semente, ela só vai gerar abacate. Você não precisa falar nada para ela. Põe ela na terra lá para você ver se não vira uma abacateira. Então, você vai expressar e fazer o que você é. Você não vai fazer uma coisa separada do que você é. Por isso que é importante a identidade. Você tem que se achar em Deus. Quem é você? E nisso a escritura é exata. Tipo, Deus diz que você é um filho, você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Deus diz que você é rei sacerdote. Deus diz várias coisas sobre nós. Então a gente tem que ter essa clareza. Beleza? Bora seguir? Então, tipos de posições sobre inerrância. Absoluta, plena e limitada. Então, olha só, isso aqui é um autor do livro, tá? Erickson defende que a Bíblia é totalmente confiável e fala segundo a linguagem comum da época. Aí o exemplo, o sol nasceu. Linguagem fenomenológica, não erro. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, porque de fato, o sol não nasceu, Deus criou o sol, Deus não pariu o sol. Tá dando um exemplo aqui, nossa, mas nasceu o sol. Aí tem gente que gosta de racionalizar tudo, né? Mas vamos lá. Mais uma coisa aqui, ó. Supostas contradições. Muitas aparentes contradições vêm. Tradução, que é um problema, existe uma pancada de tradução. Contexto, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Desconhecimento cultural, e aqui o bicho pega, porque aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo. Irmãos, isso aqui é tão sério que faz a divisão principal entre judeus e gentios. Desde que a Igreja Católica usurpou o lugar de Israel do entendimento bíblico, a Igreja tem sido limitada nas revelações do Messias. E aí, qual que é o maior desafio ainda? Eles querem pregar em Israel sobre o Messias romano. O Messias romano nunca vai entrar na cabeça de nenhum israelita, de nenhum cara nascido em Israel, nunca. Por quê? Porque Jesus não tinha olho azul, porque Jesus não abandonou os judeus. Um monte de crença teológica que acha que as pessoas, que agora Jesus só veio por causa da igreja, Deus não quer saber mais de judeu. Mentira, irmãos. Mentira. Eu não vou conversar sobre doutrina hoje, mas é uma questão de contexto cultural. Se você conhecer, a salvação vem dos judeus. Como é que a salvação vem dos judeus e não vai continuar salvando os judeus? Jesus era judeu, como é que ele não vai salvar a família dele? Então, mas tem várias questões aí. Tem, mas eu não vou entrar nisso hoje. Tá? Hoje é só mesmo para a gente conversar que tem desconhecimento cultural e determinadas expressões idiomáticas que Jesus usava. Por exemplo, quando no casamento, primeiro milagre de Jesus, quando Maria chega e fala com ele alguma coisa, o que ele fala? Que tem eu contigo, mulher. Lembra disso? Aí a mulherada, nossa, que cavalo. Nossa, vai. Grosso. Tem até uns irmãos que brincam, né? Você tem que ser sal da terra. Mas eu sou sal. Que tipo de sal? Sal grosso. Tem uns irmãos que é meio brutão, né? Aí é sal grosso. Tem os irmãos que é bonitinho, que é o sal fino. Tô brincando aqui, só para quebrar o gelo, para vocês entenderem. Mas, irmãos, tem gente que é meio bruto com as coisas.
E ali Jesus, na verdade, aquela expressão que ele usou é de respeito, porque era a mãe dele. Você acha que Jesus ia afrontar a mãe dele? A palavra diz que ele não pecou. Nunca que Jesus ia soltar uma dessa do jeito que a cabeça romana do ser humano pensa. Então, a expressão idiomática ali é uma forma de respeito. Embora não faça sentido para nós, dentro da cultura fazia. Então, conhecer a cultura é importante, tanto quanto você conhecer a escritura. Mas não é decisivo. Mas ajuda na hora de você compreender algumas coisas, principalmente expressões assim. E uma leitura superficial. A pessoa leu lá, Jesus chorou. Aí ela acha que tem que chorar por causa de tudo, porque Jesus chorou. Exemplo. Aí a palavra também diz, né? Judas suicidou-se. Aí não, então eu posso suicidar porque Jesus fez isso. Então não é só assim. Eu tenho que ler todo um contexto. O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Qual foi o destino dele? Então é disso que a gente está conversando. Olha lá. Provérbios 25:2. Esse é um dos meus versículos preferidos. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é perscrutá-las. A palavra diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, se você não conhece os segredos de Deus, está faltando realeza na nossa vida. É perscrutar, é buscar. Porque a palavra diz que Jesus é rei dos reis. Então, cadê os outros reis? Aqui, ó. Uns com sono, outros sem cabelo, né? Outros de tela fechada, outros de touca, né? Outros com mão na orelha. Tá aí, todos os reis são 6. A gente, irmãos, imagina o seguinte, quem já teve a oportunidade de ir para a Inglaterra e passar na frente do Palácio de Buckingham lá, onde fica a rainha, quer dizer, ficava, né, porque agora já foi, onde fica lá o rei lá. Alguém já foi? Não. Eu ainda não fui. Mas, por exemplo, se você chegar lá e falar assim agora, eu quero falar com o rei, esqueci, é o rei Charles, quero falar com o rei Charles. Fala assim, eu sou o Tony lá do Brasil, lá dou aula lá na MCI. Quero falar com o rei Charles agora. O soldado vai nem mexer o pescoço. Se eu der piti lá, então, ele me dá um pau ainda lá, ainda chama o exército e me põe para fora do país. É ou não é? Mas por quê? Porque só vai entrar lá quem conhece. Só vai entrar lá quem tem intimidade, quem tem acesso interno. Então, é mais ou menos assim no reino de Deus. A porta do reino não se abre por fora, ela se abre por dentro. Então, entenda. Agora, imagina um outro contexto. Eu sou o melhor amigo do rei Charles, por exemplo. Ele conheceu minha família, papá, mas ninguém sabe. Aí eu não avisei nada para ele, mas eu estou chegando no país. Cheguei lá, mando um zap para ele. Rei Charles, por favor, estou querendo te dar um abraço aqui, sai aqui. Se ele estiver lá, ele vai lá e sai. Aí eu chego lá, falo, sou amigo do rei Charles. Enquanto o rei Charles não vem, né? Eu falo com o guardinha lá, sou amigo do rei Charles. Ele não vai nem olhar para minha cara. Só que a hora que ele vê o rei Charles chegando, abrindo o portão para mim, o que ele vai fazer para mim? Por quê? Porque o rei está lá e eu estou junto com o rei. Com Jesus é assim, irmãos. Com Cristo é assim no reino. Quando você anda com ele, você carrega essa natureza, você carrega essas coisas, e você entende, quanto mais glória você carregar, mais o universo te respeita e te reconhece. Eu estou te dizendo, é porque é assim que funciona. Então, você só vai entrar por dentro se você tiver com a chancela do rei. Se o rei não te reconhecer, você está fora. Pode colocar a veste que você quiser. Não, porque eu sou comportadinho, eu uso veste assim, assado, uso gravatinha, né, uso roupa de boa. Não é só a veste. É a sua veste espiritual. Como é que você está? Então, nós já estamos acabando, irmãos. Nós estamos até 9h30 hoje aqui, no máximo, tá? Pode ficar tranquilo aí, ó. Ó, praticamente aqui é o capítulo 12. Aqui, deixa eu ver. Aqui acho que tem bastante coisa. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, não. Ó, eu vou fechar aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. O que eu tinha que passar hoje já está organizado. A Júlia está quase dormindo aqui já, ó. Então, né, tô vendo que cada hora tenta morder um, assim. A boca tá virada para lá, assim, ó. Cuidado aí, vocês que estão perto, tá o Fabrício, tá o Matheus aí, cuidado. Bom, brincadeiras à parte aqui, ó. Eu quero perguntar algo para vocês aqui. Agora ficou alguma pergunta? Olha lá, até conseguiu abrir a garrafinha de Guaraná, que quando ela abriu, ela não conseguia. Disse que a unção ia ajudar, ela ajudou, olha lá. Ela deu a palavra, ficou forte, abriu. Né, mano? Tô mentindo ou não? Não, glória a Deus. Então, pessoal, é o seguinte. O que eu tinha para passar hoje, eu passei, e eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. De tudo que nós falamos, ficou alguma dúvida? Passou alguma coisa que deixou confuso? Tá, beleza?
Tremendo. Joia. Então, agora eu vou abrir aqui pra gente, nesses últimos 30 minutinhos, eu vou até pausar a aula aqui, porque aqui já vai ser algo mais particular. Quem quiser sair, irmãos, pode sair, tá? O conteúdo que eu ia passar